Paz do Senhor a todos, Deus possa abençoá-los. A nossa aula de hoje é a lição 2 da revista de jovens da EBD e a lição de hoje trata a respeito de liderança, né? O chamado de um líder, como Deus chamou Josué para substituir Moisés. Vamos à leitura do texto bíblico e depois a gente vai expor algumas coisas a respeito da lição. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga que está de frente a Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Te mostro para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim ali morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de frente a Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então, aqui nessa narrativa nós vimos que chegou ao fim a vida de Moisés. Moisés era a liderança que tinha tirado o povo do Egito e que estava caminhando por 40 anos pelo deserto, conduzindo o povo para a terra que tinha sido prometida por Deus para os filhos de Israel. E nós vimos aqui que agora Josué é chamado para substituí-lo. Importante nós entendermos uma coisa. Moisés, quando morre, né, passam-se 30 dias para que haja o chamado de Josué. Né? O texto aqui fala, né, que cumprindo-se os 30 dias, né, do povo prantear a morte de Moisés, então Deus ele vem a Josué e fala para ele assumir, né, a liderança do povo. Se nós adiantarmos um pouquinho, que está no final de Deuteronômio, se nós adiantarmos um pouquinho e chegarmos a Josué, né, nos primeiros versículos ali vai falar bem assim: Moisés, meu servo, é morto, ou está morto, depende da tradução que você estiver utilizando. Então, isso já derruba por terra uma teoria que existe de que Moisés ressuscitou. Então, 30 dias depois, Moisés permanecia morto, quando foi chamado Josué para substituí-lo. Então, como nós vimos aqui, faleceu Moisés e agora surge um novo tempo em Israel, que esse é o tópico número 1, que está lá na página 13. Novo tempo para a nação e agora precisa de uma nova liderança. O que nós aprendemos com isso? Nenhuma liderança é maior do que a organização. Ou seja, o projeto que Deus tinha com a nação de Israel era chegar à terra prometida. Isso seria cumprido porque Deus é quem se empenhou de que esse projeto fosse cumprido. Agora, nenhum líder ele é maior do que os projetos de Deus.
Ou seja, Moisés, por mais importante que fosse a sua liderança para a nação de Israel, ele não estava acima do projeto. Ou seja, perecendo Moisés, o projeto continuava ativo. E Deus então coloca uma nova liderança para seguir com esse projeto. E essa nova liderança então é Josué. Josué, ele assume a liderança. E como Josué assume essa liderança? Se nós temos que entender algumas coisas. Josué, ele era auxiliar de Moisés. E ele sendo auxiliar de Moisés, nós não vimos nenhuma narrativa que Josué tenha contrariado Moisés. Nós não vamos ver nenhuma narrativa dele se insubordinando à liderança de Moisés. Nós não vamos ver nenhuma narrativa dele tramando alguma coisa contra Moisés. Não. Ele foi um liderado totalmente submisso à liderança. Ele foi um liderado que cumpria literalmente tudo aquilo que o seu líder lhe ordenava fazer. E esses princípios de submissão que Josué exerceu quando auxiliar, quando liderado, fizeram com que ele se tornasse mais à frente líder. E isso é extremamente importante nós entendermos. A submissão à liderança, ela é um princípio básico para que depois nós venhamos a tomar posição de liderança. E isso é independente de ser na questão religiosa, na igreja, como também na vida secular. Né? Esse princípio bíblico, ele tem que ser aplicado na nossa vida, né? De uma forma assim bem clara. Por quê? Porque se nós obedecemos nossos líderes em quaisquer circunstâncias, nós um dia chegaremos à liderança. Esse é um princípio básico. Agora, aquele que não obedece à liderança, aquele que tem dificuldades com liderança, se em algum momento ele chegar a liderar, ele vai ter pessoas que também não vão lhe obedecer, que também vão ter dificuldade com a sua liderança. Porque quem não sabe ser liderado, também não vai saber liderar. Este é um princípio básico. Quem se submete à liderança, quem é submisso, depois ele vai ter capacidade de liderar. Né? O tópico 3, iniciativa. Deus disse a Josué, passa o Jordão. Então Josué tinha que ter ali iniciativa. Né? Ele não poderia, agora assumindo a liderança, ele ficar parado. Era o momento de, é contigo, Josué. Agora é você quem tem que tomar as decisões. Antes era Moisés, agora é você. E assim, né? Chega momento em que a liderança pesou sobre a vida de Josué e agora ele tinha que tomar a iniciativa. Agora era ele quem tinha que tomar as decisões. E Josué, né, seguiu aquilo que Deus estava falando e passou o Jordão com o povo. Então, tópico número 2, conselhos para a conquista. Quais são os conselhos aqui que Deus está dando para Josué, para ele conquistar? Primeiro, não desprezar ninguém. Quando alguém assume posição de líder, ele não lidera para os que ele gosta. Ele não lidera para aqueles que gostam dele. Ele lidera todos. Isso é um princípio básico. Se gosta, se não gosta, se é insubordinado ou não, né? Se tem princípio de submissão ou não, todos estão sob a liderança deste líder e ele tem que conduzir a todos. Este foi uma exigência que Deus faz a Josué. Passa todo este povo, está lá em Josué 1 e 2, todos eram para serem atravessados no Jordão. E foi o que Josué fez.
entre aquele povo tinha pessoas que, por exemplo, Acã, né, que comete o pecado lá em Jericó e depois eles vão perder uma batalha fácil após isso por causa do pecado de Acã. Mas o Senhor, ele usa pessoas, né, e ele quer conduzir a todos independente das suas fraquezas. Vamos ver alguns exemplos. Há uma própria narrativa no Novo Testamento que fala que Deus ele coloca os seus tesouros em vasos de barro. Vasos de barro não são a coisa mais segura para se colocar um tesouro, né? Não seria mais próprio colocar em um cofre. Mas Deus ele confia ao homem, né, uma capacidade de levar o evangelho, mesmo ele sabendo das limitações deste homem. Lá no Salmo 103 e versículo 14, Davi vai falar o seguinte, que Deus ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então, não é para desprezar ninguém. Este foi um mandamento dado para Josué. Não despreza, não despreza. Embora haja imperfeição no meio da igreja, nós não podemos jogar ninguém fora. Não foi para isso que Deus nos chamou, né? Nós não fomos chamados para, por um erro de alguém, nós lançarmos fora esta pessoa. Mas fulano fez isso. Mas o fulano falou mal de mim. Não, não tem problema. Nós vamos seguir adiante. Este é o princípio de liderar, né? Seguir adiante independente das imperfeições. Claro que corrigindo isso ao longo do caminho, buscando, né, em Deus uma correção dos erros, mas não deixando ninguém para trás. Outro princípio muito claro aqui é não se esqueça de Moisés. Josué 1,3 vai falar a respeito disso, Josué 1,5, Josué 1,7. Princípio importante para quem lidera: nunca se esqueça do que foi feito no passado. Você não pode chegar em um departamento, em uma congregação, em algum tipo de liderança que você for assumir, sendo na igreja ou na vida secular, né, e simplesmente você apagar tudo que foi construído por outros. Isso não é bíblico. Não se apaga a memória do passado. Nós construímos em cima de edificações já fundadas. Nós não nascemos no início da igreja. Nós estamos há 2000 anos que o evangelho vem sendo pregado. E pessoas fizeram isso. Pessoas foram chamadas para liderar antes de nós. E essas pessoas elas têm que ter a sua memória respeitada. Elas têm que ter o seu legado respeitado. E elas têm que ter as suas instruções seguidas por nós. Há um dito popular muito esclarecedor que diz o seguinte: quem desconhece ou despreza a sua história está fadado a cometer os mesmos erros do passado. Ou seja, quando nós não damos atenção ou desprezamos ou tentamos apagar aquilo que foi feito no passado, nós estamos fadados ou fatalisticamente comprometidos a cometer os erros que outros cometeram no passado. Seguindo aqui, o tópico número 3, ele fala sobre reconhecimento, compromisso e promessa. Reconheça o seu chamado. É importante na caminhada de fé nós entendermos que Deus é Ele quem nos chama, porque vão chegar crises em alguns momentos do ministério que você vai dizer: o que eu estou fazendo aqui? Mas quando você tem convicção de chamada, estas crises elas não vão ser um ataque ao teu ministério, à tua fé, porque você tem estrutura e você sabe por quem você foi chamado, quem que te alistou nesse exército. Isso é importante nós entendermos, né? É essa convicção de que foi Deus quem comissionou
a minha vida para fazer o que eu estou fazendo no momento. E isso é importante nós entendermos, porque senão nós acabamos, dentro das crises existenciais que são naturais na vida de um líder, nós acabamos deixando a nossa liderança entrar em um período de fracasso. Mas aqui Deus deixa muito claro a Josué: não te mandei eu, Josué 1,9. Então, ou seja, é Deus quem estava mandando. E esse reconhecimento de que Deus é quem estava colocando Josué como líder da nação foi o que deu força a Josué para que ele cumprisse com muita ênfase o seu chamado. Segundo subtópico, dê o seu máximo. Em outros versículos aqui, Deus fala a Josué: esforça-te. Ou, em outras palavras, dê o seu máximo. Se esforce. Você foi posto em um cargo de líder, agora, Josué, agora você tem que se esforçar. Eu te coloquei, eu estou te comissionando, eu estou te dando autoridade para liderar, é isso que Deus está dizendo. Agora, não quer dizer que Josué tinha que cruzar os braços e dizer: é Deus que está me colocando aqui, tudo bem. Não, ele precisava de se esforçar. Ele precisava de fazer as coisas acontecerem. Mesmo sendo colocado por Deus, ele precisava fazer com que a sua liderança chegasse a todos, que a sua liderança fosse respeitada. Ele precisava que as pessoas tivessem os seus problemas atendidos por ele como líder, e isso exigia muito de Josué. E todo líder que é colocado na igreja, em uma congregação, em um departamento, se ele não se esforça, se ele não dá o seu máximo, ele tem o seu resultado comprometido. E é assim na vida também. Em qualquer posição de liderança que você chegar, você precisa dar o máximo, dar tudo que tem. Fazer como Salomão disse: faz tudo conforme as tuas forças. Esse é o princípio. Nós precisamos, aonde chegarmos, fazer o máximo que nós podemos fazer. Só que vinha promessas também. Quais eram essas promessas? Junto com o chamado: prosperidade. Aonde tu colocar a planta do teu pé, ali será vosso. Derrota dos inimigos e a presença de Deus, que essa é a mais bonita: não te deixarei nem te desampararei. Ele tinha promessas de Deus. Josué, vai, te esforça, faz o melhor, faz aquilo que está nas tuas mãos para fazer, porque eu vou ser contigo. Essa era a garantia que Josué tinha de seu chamado, do seu ministério como líder da nação de Israel. Uma nação que estava para conquistar uma terra, que tinha que tomar posse de uma terra, que havia povo ali, e Deus disse: é de vocês, mas agora vocês têm que tomar posse, vocês têm que tomar essas terras para vocês. E segundo, uma nação que vinha de um deserto, de um outro grande líder que conduziu por 40 anos aquela nação, sem um território fixo, uma nação de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças, porque ele só se contava homens, dava pouco mais de 600 mil, mas que seguiu por 40 anos sendo liderado por Moisés, num deserto sem território, sem água, sem recursos, sem nada, só sob a liderança de Moisés e sobre o projeto de Deus. E agora Josué tinha que fazer acontecer todas as promessas de Deus. E isso foi o que aconteceu. O povo chegou, tomou posse e Deus deu a terra prometida aos filhos de Israel. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desta aula, que Deus abençoe a tua vida e que você nunca se esqueça desses princípios, para que quando chegar a sua vez de liderar, você tenha a capacidade de alguém que já foi submisso à liderança, de alguém que vai dar o seu máximo e de alguém que tem convicção do chamado e do propósito de Deus na tua vida. Que Deus abençoe a tua vida.